A paz do Senhor, meus irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, para juntos aprendermos a palavra de Deus. Essa lição não vai ser fácil, nós temos professores muito capacitados aqui, e eu quero pedir vocês para me ajudar nesta manhã, para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo. Tá bom? Que o Senhor nos abençoe nessa nova empreitada, e que juntos nós possamos vencer a nossa aula de hoje. Tá bom? O título da lição, como é? Qual que é o título da nossa lição? Você pode repetir comigo? A fidelidade do cristão ao Senhor. Isso é muito interessante. Antes da gente entrar nessa lição, eu queria que você fosse comigo, juntamente com o cantor Wagner Roberto, falando sobre fidelidade. Uma canção que fala fidelidade. A gente vai cantar só um pedacinho e eu queria que você me ajudasse. Tá bom? Fidelidade. Tá bom. Fidelidade é uma coisa muito importante. Depois a gente vai ver o que é que isso significa. O irmão Bergson está colocando ali. Nós estamos na quarta lição desse primeiro trimestre, e quando se fala de fidelidade, deve ser uma das propriedades que o cristão deve ter, né? Para que a gente possa alcançar o reino de Deus. Enquanto essa canção entra, a gente vai observar, eu queria dar uma oportunidade aqui para a irmã Niele. A irmã Niele vai falar para a gente, segundo o entendimento dela, o que é fidelidade. E depois, você também tem a oportunidade, porque cristão precisa ser fiel, né? Geralmente a gente fala, os fiéis fizeram a peregrinação até tal lugar. Então, o que é ser fiel? O que é fidelidade? Dá para explicar para a gente, Maniele? Aleluias. Irmão Alexandre, se caso eu esquecer do horário, pode puxar na orelha, pode puxar o paletó, tá bom? Amém. Aleluias. Sou da Maga da Igreja com a Paz do Senhor. Eu fiz algumas pesquisas e o pastor já tinha me avisado. Então, eu pesquisei o que é fidelidade. A palavra fidelidade, ela vem do latim fidelis. E essa palavra, ela remete à lealdade e exatidão, honestidade e semelhança com o original. Foi pesquisado e uma referência bíblica para a palavra fidelidade está em 1 João 3, do versículo 2 ao 3. Se o irmão puder colocar no telão para a igreja ler junto conosco, por favor. 1 João 3, do 2 ao 3. E nisto, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não manifesto o que havendo de ser, mas sabendo que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém. A palavra fidelidade aí, você pode observar que, assim como Ele é, o veremos, na sua fidelidade, e como a palavra fidelidade, ela representa semelhança, assim como Ele é, o veremos. Ainda, aqui estamos usando a palavra para... aqui nós estamos lutando para sermos imitadores de Deus, para sermos semelhantes a Ele. Mas um dia, quando Ele voltar, nós estivermos no céu com Ele, nós seremos como Ele, e assim, orientando, segundo a Bíblia, segundo Coríntios 11, o versículo 1. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém? Muito obrigado, Nieri. Então, meus irmãos observaram aí que a palavra fidelidade, ela tem alguns significados, e entre eles a semelhança.
nós devemos ser semelhantes a Cristo. E a Bíblia está dizendo que assim como Ele é, nós o veremos, seremos semelhantes a Ele. E o Paulo nos orienta quando ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por enquanto, nós estamos lutando para ser imitadores, mas um dia nós seremos semelhantes a Ele. Por isso, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Tudo nessa vida só funciona se houver fidelidade. Fidelidade aos princípios estabelecidos, aos padrões de qualidades. Se não houver fidelidade, não há como prosseguir. A gente vai observar algumas coisas aqui, e eu queria que você participasse comigo, refletindo, e pode dar o sinal e falar sobre isso. Em que é que a gente pode ser fiel? Em que é que precisa haver fidelidade? Na relação conjugal precisa ter fidelidade? Sim ou não? O que é que a gente faz quando vai ao altar contrair-se em matrimônio? Ninguém é capaz de dizer que não vai ser fiel. O pastor ou o padre pergunta, né, pastor Aneir, você promete ser fiel a Maria? Maria, você promete ser fiel ao José? E a pessoa promete em qualquer situação. Ele não olha se vai ter problemas financeiros, não olha se vai ter um problema de enfermidade, de uma pessoa ter que ficar na cama por muito tempo, e a pessoa ter que cuidar daquela pessoa, ele prometeu ser fiel. Mas não é só na relação conjugal que a pessoa deve ser fiel. Existe a fidelidade também na cultura. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de um povo que tem uma cultura estabelecida. Você sabe muito bem que Mardoqueu estava na Pérsia, mas ele tinha uma cultura, e a cultura dele não veio dos homens. A cultura de Israel, ela veio direto do céu. Ainda que custasse a vida de Mardoqueu, jamais ele ia negar. Se não era para curvar, como o costume dos persas e dos súditos daquele império, Mardoqueu não curvava, ele continuava de cabeça erguida. Alguém poderia até pensar, por certo, esse homem é arrogante, ele quer ser melhor do que todo mundo. Não, ele não era isso, ele tinha um Deus, ele tinha uma cultura e deveria seguir essa cultura. Então, cultura, segundo a sociologia, representa um conjunto de saberes e tradição de um povo e são reproduzidos pela interação social entre os indivíduos. A cultura do Brasil não é a mesma do Japão. E no Brasil tem várias culturas. Isso, as pessoas que pertencem a essa cultura costumam ser fiéis a ela. Mas a gente tem outro tipo de fidelidade. Esse tipo de fidelidade, ele precisa ser seguido, porque senão não vai funcionar. Nós temos aqui o pastor Miro, que é eletricista, e ele sabe que existe um padrão a ser construído na elétrica. Se alguém fizer errado, outro profissional que chegar ali, ele vai custar a descobrir aquele problema, ou então vai acontecer uma pane, precisa de fidelidade. Os produtos do mercado também precisam ter fidelidade, porque eles precisam passar por um selo do Inmetro, ou então eles podem ser considerados produtos falsos. Não é verdade? Você já ouviu falar no fiel da balança? Toda balança tem que pesar a mesma coisa para que ela seja fiel. E a igreja? A igreja deve ser fiel ao quê? O título da lição é a fidelidade do cristão ao Senhor. Precisa passar por esse crivo. Fidelidade. A igreja, então, deve ser fiel ao Senhor. Né? A gente vai dar uma olhadinha, meu querido irmão, vamos colocar em Levítico capítulo 19, versículo 35 e 37. E em Provérbios capítulo 11 e versículo 1. Observe o que a Bíblia está dizendo sobre fidelidade. E, enquanto ele coloca no telão, eu vou dizer para os irmãos que nós estamos tendo aulas maravilhosas. E talvez eu não vou acompanhar exatamente o que está aqui na lição, porque para a gente compreender as lições que vêm, a gente precisa conhecer um pouco da história e o local da onde esses eventos estavam acontecendo. Tá bom? Olha lá o que diz em Levítico, capítulo 19, esse versículo não é o que precisa, até o versículo 35 e 37. Não cometerei justiça no juízo, nem na vara, nem no peso e nem na medida. Balanças justas, pedras justas, efa justa e justo in tereis. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. A palavra está falando que você deve ser fiel em tudo. Vocês estão indo para uma terra e vão fazer a diferença.
Se a gente for conhecer um pouquinho dessa história desse povo que Israel destruiu para tomar posse da terra, a medida do pecado desse povo já tinha chegado no limite. Por isso Israel passou 430 anos no Egito. Deus esperou a medida do pecado, tudo tem um limite. Então Israel volta para tomar posse de uma terra que Deus já havia entregado a Abraão. Amém? A igreja então deve ser fiel ao Senhor. Aonde nós vamos descobrir como podemos ser fiéis a Ele? Esses produtos que eu já mencionei a vocês, eles podem ter o selo do Inmetro, selos de qualidade, mas eles precisam passar por revisão. Por exemplo, irmão Anderson, você compra um carro novo, certificado pelo Inmetro, mas tem um prazo para você levar ele na revisão, para você continuar andando com segurança. E assim todo produto ele não vai durar eternamente. O cristão que pensa que aceitou Jesus e já está bom para ele está enganado. Ele precisa passar por manutenção, precisa passar por revisão. E isso acontece como está acontecendo aqui. Vamos no Salmo de número 119, a partir do versículo de número 1, observar como é que isso acontece. Davi estava dizendo isso no Salmo 119, versículo 1. Salmo 119, versículo de 1 a 8, e depois a gente vai com o versículo 9. Vamos ler juntos? Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O próximo versículo. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. E não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder observar os seus estatutos. Então, não ficaria confundido eu, todos os dias. Então, não ficaria confundido eu atentando para os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. A gente vai com o versículo 9. Como purificará o jovem os seus caminhos? Observando conforme a palavra do Senhor. Nós jamais seremos fiéis se a Bíblia Sagrada não for a nossa bússola, não for a nossa direção, não for o nosso alimento. Jamais nós vamos manter firmes e ser diferentes, ser aquele povo que Deus chama do Egito para fazer a diferença. Nós estávamos no Egito, que significa o mundo, mas fomos chamados para Canaã Celeste. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A prova de fé, né? Nós somos sempre provados, todos os dias. Todos os dias nós passamos por provações. E não há quem não passe por provação. Talvez você vê alguém alegre, feliz, e você acha que ele não passa por provações. Existe uma canção que diz assim: quem me vê assim cantando, não sabe o que eu passei. Não sabe o que eu passei para chegar até aqui. Né? Então, nós precisamos ser fiéis a Deus. Eu não sei se a canção saiu. Irmão Bergsten, consegue sair a canção? Para a gente cantar com os meus, já tinha me esquecido. Para a gente sair desse tema fidelidade e entrar no próximo tema. Quantos aqui querem ser fiéis? A gente faz essa pergunta por fazer, mas todo mundo quer ser fiel a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.
Nós louvamos a Deus por aqueles que são fiéis a Ele. Pode tirar, Bergson, a música. Aqueles que são fiéis em tudo mesmo. Não é em parte. O cristão que é fiel, ele não nega a fidelidade dele nos momentos de angústia. Você sabe o resultado disso, né? Aqui no 1.2, Deus chama os teus servos para vitórias impossíveis. Aquilo que seria incapaz aos olhos dos homens, para aqueles que temem a Deus, é possível sim, porque o Senhor chama para vitórias impossíveis. No livro de Êxodo, no capítulo 17, versículo 14 ao versículo 17, vai contar a história de Israel que está recomeçando, que está sendo reconstruída por Deus, vindo do Egito agora como uma nação que escolhida por Deus. Mas no caminho eles encontram um povo chamado de Amalequitas. Sem que eles fizessem mal para ninguém, eles enfrentam uma batalha no caminho. É interessante a gente observar isso aqui. Nós estamos indo para onde? Estamos indo para Canaã também? Não para Canaã terrestre, mas para Canaã celestial. E quantas batalhas nós enfrentamos? Quantos inimigos você enfrentou até aqui? Em alguns momentos você foi induzido até a deixar de servir a Deus por não valer a pena? A minha sogra é uma mulher de Deus. E esses dias eu estava lembrando para minha esposa das histórias que ela contava, e agora ela está um pouco debilitada, a mente meio debilitada, ela está esquecendo de muita coisa. Mas uma das coisas que ela me contou foi que um dia ela aceitou a Jesus como Salvador, e Deus fez muita coisa na vida dela, muitos milagres. E se a gente for contar os milagres aqui, vai tomar muito tempo. Mas um dia ela estava indo pelo caminho, e Satanás apareceu perto dela e disse para ela: o que adiantou você ser crente, aceitar Jesus? E o que você está passando? Uma luta tremenda. Aí ela falou, na verdade não adiantou nada, não está adiantando nada. As missas que você ia, os terços que você rezava, você deixou tudo, o que adiantou? Ela dizia, não adiantou nada. E quando ela já estava para desistir, o Espírito Santo chegou perto dela e falou, não adiantou nada? Começa a lembrar o tanto de livramentos que eu te dei. Um dia ela estava indo em um outro caminho e uma vaca braba veio para destruí-la. E ela levantou a mão e repreendeu no nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? A vaca freou e disse que a língua da vaca quase esbarrava no chão. Ficou toda para fora a língua daquela vaca. Somente Deus era capaz de fazer isso. E o Senhor começou a trazer na memória dela o que já havia acontecido, e ela repreendeu Satanás e seguiu em frente. São lutas que nós enfrentamos nos caminhos, e muitos dos nossos irmãos têm ficado para trás, têm ficado pelo caminho. Mas Deus, que não deixa os seus servos confundidos, Amaleque peleja contra Israel, um povinho pequeno. Quantas pessoas saíram do Egito? Quantas pessoas que saíram do Egito, quando Deus tira de lá com mão poderosa? 600 mil pessoas. Mas contava somente os homens, de 20 anos para cima. Poderia ter mais de 2 milhões de pessoas naquele caminho, mas soldados era apenas 600, talvez não chegasse isso, preparados. Eles não eram capazes de vencer aquela batalha. Mas o homem de Deus levantou as mãos. Ele não estava dando conta, ele precisava de companheiro, de parceiro, e os parceiros chegaram e ajudaram, e Israel prevaleceu e seguiu o seu caminho. Louvado seja o nome de Jesus. Nós também vamos seguir este caminho. Mas quem que é esse caminho? Muitos não sabem. Qual é esse caminho? E quem são os nossos inimigos? Nós vamos entender que Mardoqueu sabia quem era o seu principal inimigo. E às vezes nós guerreamos, não contra o inimigo que nós temos que guerrear. Guerreamos com aqueles que eles estão usando. E não é por aí. Assim jamais teremos vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos inimigos, às vezes, estão bem próximos de nós. Às vezes, na mesma família. Por que eu estou dizendo isso? Quem era Amã? Ele era descendente de quem? Eu falei para vocês que Amaleque enfrenta Israel no capítulo 17 de Êxodo.
Amã era descendente de Amaleque. E Amaleque era quem? Amaleque era neto de Esaú, que por sua vez era irmão de Jacó e neto de Abraão. Então estava na família. Os nossos inimigos, às vezes, não é um povo estranho. Talvez eles estão bem próximos de nós. E nós vamos conhecer um pouquinho, então, dessa história. Amã agora era súdito do rei da Pérsia. Eu quero aqui cumprimentar o pastor Wagner. O pastor Wagner estava meio distante, né? Aquele negócio pegou, mas a mão de Deus foi lá e libertou. Graças a Deus, né? Amã era o homem mais importante do reino da Pérsia. Era o primeiro ministro de Assuero. Tudo passava pelas mãos dele. Ele tinha conhecimento de tudo. Era o homem mais importante. Mas ele não estava satisfeito com tudo que ele havia adquirido. Porque ele era Amaleque. Ele era mau. Então nada iria satisfazer. Ele era o homem mais importante desse reino. Esse reino era um vasto reino. Ele ia da Índia até a Etiópia. Havia sido conquistado por Ciro, o Grande. Ciro conquista o reino da Pérsia, começando pela Média. E a gente vai entender isso muito bem, você vai acompanhar comigo, que esse rei, quando ele conquista esse império, invade a Babilônia, e todos os povos ficaram sobre o seu domínio, ele era diferente dos demais imperadores. Os demais imperadores, o que é que eles faziam? Quando eles levavam alguém cativo, esses cativeiros tinham que seguir a sua religião. Tinha que aderir os seus costumes. Muitos deles o nome era mudado. Alguém lembra de alguém que teve o nome mudado? No início da lição, a gente vai falar, quando vai falar de alguém que passou por provação, a gente primeiro foca os nossos olhos em 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor. E quando chega lá, os nomes deles foram mudados. E cada um desses nomes tinha significado dos deuses da Babilônia. Ciro, pelo contrário, era muito inteligente. Você não precisa mudar de religião. Se você quiser também, pode voltar para a sua terra, não tem problema. Tudo é meu, esse reino todo é meu. Vai da Índia à Etiópia, tudo está sob o meu domínio. Você pode voltar para a sua terra, eu só te peço uma coisa. Pague os seus tributos, devidamente estabelecido. Seja fiel às ordenanças do rei, e você não vai ter problema. Tanto é que quem quisesse voltar para Jerusalém poderia voltar. Não foi o caso do Mardoqueu, não quis voltar. Mas aonde a gente está, o inimigo está presente ao derredor, tentando destruir, tentando acabar, e não era diferente. O plano do inimigo não surgiu naquele momento. Ele já tinha traçado um plano há algum tempo antes. Estava preparando Mardoqueu, estava preparando Amã para destruir o povo que iria mudar o mundo. Para destruir o povo que da semente deles nasceria um que levantaria uma grande igreja no mundo. Deveria ser destruído. Então, Satanás já trabalhava no coração de Amã para destruir Israel. Porque no início, no capítulo 17, eles não conseguiram destruir, precisavam destruir agora. Né? Então, Amã era o primeiro-ministro desse rei. Esse reino era grande. E o que acontece? Ciro havia conquistado e dava liberdade para quem quisesse voltar. Se você quisesse seguir a sua religião, não teria problema. Com isso, o reino da Pérsia floresceu, cresceu muito. O reinado do Ciro passa. E chega então o rei Dário. O rei Dário foi um rei extraordinário. Esse rei, então, ele começa a empreender movimentos nesse reino. Das primeiras coisas que o Dário inventa de fazer são estradas. E ele constrói a estrada de canto a canto nesse império vasto, tão grande. Uma das maiores estradas que ele constrói é uma estrada chamada Estrada Real, que ligava a capital Suzã até Sardes, que hoje se localiza na Turquia. Nessas estradas, ele constrói, então, pontos de apoio, ou guaritas, e coloca homens em cada uma dessas guaritas. Ele tinha soldados
bem treinado, um exército treinado, homens preparados. Em cada guarita dessa tinha uma quantidade de homens. Para que esses homens estavam ali? Dário também cria o primeiro sistema de correios do mundo. O primeiro sistema de correios foi criado por Dário. Para que esse correio funcionasse muito bem, precisava de estrada. A malha viária já estava construída. Ele tinha soldados em grande quantidade. Os cavalos persas eram das melhores qualidades e mais ligeiros. E essas guaritas eram construídas, pastor Carlos, de 25 em 25 quilômetros, com esses homens preparados. Então, pastor Alberci, as correspondências do rei era pego em Suzã pelo soldado e eles corriam em alta velocidade até a próxima guarita. Quando chegava lá, eles estavam exaustos, paravam para descansar e outros soldados já estavam ali e saíam em direção a outra guarita, espalhada por todo o império. Com isso, as suas correspondências chegavam muito rápido. O historiador grego Heródoto diz que era de encabular essa situação e esse empreendimento que Dário havia criado. Nada era mais ligeiro do que aqueles cavalos que saíam em alta velocidade, e ainda mais. Ele diz que nem a chuva, nem o vento, nem a neve, nem a escuridão da noite fazia com que esses homens parassem. Portanto, eles eram capazes de percorrer 2.599 quilômetros em 7 dias. Enquanto alguém parava para descansar, os outros estavam em alta velocidade. Com isso, o reino cresceu extraordinariamente. O que acontece? Amã faz um decreto para exterminar os judeus. Esse sistema estava pronto, então ele coloca essa correspondência, esse decreto de extermínio dos judeus, na mão desses mensageiros, e eles saem em alta velocidade. Rapidamente, estava distribuído em todos os lugares do império. Os judeus deveriam ser destruídos. Agora eu quero chamar a sua atenção, você que serve a Deus. Você está achando que alguém gosta de você? Parece que foi o pastor Alberci que falou aqui domingo passado, que o mundo aí quer a sua honestidade, quer o seu trabalho, mas eles não gostam de você. Eles não te amam. E Jesus disse, o mundo te odeia, primeiro odiou a mim. Não fique alegrinho quando alguém parecer que está gostando de você, porque não é verdade. O diabo tem ódio. E ele entra em Amã para fazer Amã ter ódio do Mardoqueu. Imagina que alguém passa por um pobretão e nem olha para a cara dele, por que deveria olhar para Mardoqueu? Por que deveria encabular com Mardoqueu? Quem faria isso? A não ser Satanás, para ter ódio de um pobre homem. Não, mas Mardoqueu era um homem de Deus. Tinha algo diferente e na vida dele. E quem tem algo diferente, ele é visto. Todo lugar ele é visto. Onde ele passa, alguém está de olho em cima dele, porque tem algo diferente. Alguém não é capaz de dizer o que é, mas que tem algo diferente, tem. Eu vejo algo diferente na sua vida. Você foi chamado e escolhido para ser sal e luz. Você foi chamado para servir a Deus, por isso você é diferente. Se alguém te estranha, é porque você é diferente. O seu falar é diferente, o seu andar é diferente, o seu agir é diferente. Quando fala com você, a sua palavra é diferente. Porque você está no mundo, mas não é do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos adiantar aqui. 1.3. O que é que está dizendo na sua lição em 1.3? Deus tinha um plano para Mardoqueu. Será que Ele tem um plano para a minha vida? Será que Ele tem um plano para a sua vida? Esse plano pode ser executado com perfeição, se no caso Deus tiver um plano para a sua vida. Eu, irmão Absá, acredito que Deus tem um plano para cada uma das suas criaturas. Para todos nós Ele tem um plano. E na hora que essa oportunidade chega, diz pastor Walter que não existe sorte. Existe oportunidade e junto com a qualificação. Se você tiver qualificado e a oportunidade chegar,
isso é a sua sorte. Muitas das vezes nós perdemos porque nós não nos qualificamos. Pode falar, pastor. A lei da oportunidade, foco, visão, planejamento. Usar o que Deus dá, porque senão você é roubado daquilo que Deus dá. Tem que estar falando da oportunidade que Deus dá. Toda função. E Jesus fala, né? Quem tem, será dado. E quem não tem, até o que tem é tirado. Muitas das vezes nós temos a oportunidade. Alguém nos dá a oportunidade porque vê competência, mas não vê interesse. Será que você vai ter essa oportunidade de novo? Não vai ter. Se não teve interesse, o serviço sai mal feito, sem qualidade. E aí um serviço sem qualidade ninguém não quer. Mardoqueu estava preparado. Deus tinha um plano para o seu servo e tem um plano para mim e para você. Se Deus tiver um plano na sua vida, nada e nem ninguém é capaz de frustrá-lo. Mas é preciso você saber. Senhor, o que queres que eu faça? Aonde é que eu serei colocado no reino do Senhor? Aonde é? Nós precisamos ter visões e ver o que é que precisa ser feito. Tinha umas pessoas que deveriam estar aqui, talvez eles estão até me assistindo. E se estiver me assistindo, eu quero mandar um abraço para você. Pode até não vir, mas que eu chamo, eu chamo. Ninguém deve passar por mim sem eu falar de Jesus para ele, porque esse é o plano de Deus para a minha vida. Ninguém. Esses dias, eu estava conversando com um rapaz, e eu não vou dizer o seu nome, talvez você está me vendo aí, mas eu vou dizer o que você me falou. Ele me falou assim, não vale a pena ser crente. Esses dias eu encontrei um amigo meu, e ele é traficante de droga. Ele está com 2 distribuidoras de bebida, tem uma caminhonete 0, e o que é que eu tenho? Eu falei para ele, então você está no lugar errado, porque na igreja não é lugar de você adquirir bens, é lugar de você buscar a presença de Deus. Busque o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Nem todo mundo Deus preparou para ter dinheiro, para ter bens. Porque muitas das vezes, meu irmão, o Senhor me dá bens e eu não vou vir aqui para a escola, eu vou ir para uma praia, eu vou ir pescar. Tem gente que depois que comprou um carro novo, não tem mais tempo de estar na igreja. Não pode mais fazer o serviço de Deus. Entrega o que o Deus eterno entregou para ele um dia. Quando o Senhor faz um convite para bodas a determinadas pessoas, Ele faz o convite para pessoas que haviam recebido alguma coisa da parte dele. Alguém tinha comprado um campo. O outro tinha comprado sabe o quê? Tinha feito sabe o quê? Tinha casado. E aí eu vou contar uma história para vocês aqui. Eu vim embora para Goiânia e falei, Senhor, eu não quero arrumar namorada mais. Esse negócio não está dando certo. Eu quero que o Senhor me dê uma esposa. E se o Senhor me dá uma esposa, eu vou dobrar o meu joelho e vou orar 1 hora, o dia que essa mulher aparecer na minha vida. E aí, meu irmão, o que é que aconteceu? No primeiro dia do ano de 95, eu estava orando, sozinho em Goiânia. Chegou um servo que Deus havia curado de um câncer, chegou e me deu a resposta do que eu estava acabando de pedir. Naquele ano isso ia acontecer. Quando foi no último dia do ano, isso estava acontecendo. Se for do Senhor, o dia que eu pedi namoro para essa moça, eu vou orar 1 hora. Aconteceu. No noivado a mesma coisa. E agora, no dia do casamento, como é que faz? No dia do casamento eu casei e ela foi embora para Morrinhos. O casamento ia só dar 3 dias depois. Eu não orei 1 hora, eu orei 2 horas. Eu casei hoje, eu não posso fazer tal coisa. Eu comprei uma junta de boi, eu não posso. Muitas coisas na nossa vida, meu querido irmão, é mais importante do que o nosso Deus. Mas quando você tem visão, você olha para o céu e vê o quê? Ruas de ouro. Nós víamos para a igreja e o meu rapaz dizia, meu pai, mas que rua ruim. Eu falei, não preocupe, porque a rua onde a gente está indo é de ouro puro. Nós não vamos ter problema. E o carro que a gente vai andar lá não se compara com esses que existem aqui. Os mais sofisticados não chegam nem perto. Então, não se preocupe com isso aqui, porque brevemente a gente vai estar lá. Se Deus tem um plano na sua vida e você estiver debaixo dos propósitos de Deus, nada e nem ninguém irá frustrá-los. Mardoqueu, ninguém frustrou os planos de Deus na vida dele. Vamos seguir? Porque senão o irmão Apis vai puxar o meu paletó. No segundo tópico, só para a gente adiantar aqui,
O que está dizendo? Uma luz no fim do túnel. Será que essa luz no fim do túnel era para Mardoqueu? Será que a luz no fim do túnel era para Mardoqueu? Enquanto para muitos a luz está se apagando, para o servo está começando a brilhar. Para muitos está se apagando. Ele está vendo a luz lá no fim do túnel, porque já está se perdendo. O servo de Deus está vendo a luz que está chegando. A matemática de Deus não fecha com a nossa. A lógica de Deus não fecha com a nossa. Quando parece tudo está perdido, para nós que servimos a Deus, é agora que nós estamos achando. É agora que a coisa está começando a ficar boa, porque quando nós não podemos mais nada, entra aquele que pode todas as coisas. A luz jamais vai brilhar. Aliás, nós somos a própria luz. Jesus diz, vocês são a luz do mundo. E ninguém vai apagar o seu brilho. Ninguém. Nem Mardoqueu, nem Amã vai apagar a luz de Mardoqueu. E ninguém vai apagar a sua luz. Tem muita gente que diz que hoje está apagado porque foi pisado. Mas a Bíblia diz que o justo é como a palmeira. Diz que a palmeira, a tempestade vem, cai sobre ela e ela fica lá no chão e alguém fala, agora ela morreu. Mas quando alguém chega que tira aquela pedra de cima dela, ela vai erguendo as suas folhas e fica em pé novamente. E o Jó diz que a árvore cortada, no cheiro das águas, ela vai voltar a brotar. Então ninguém pode abater aquele que Deus exaltou. Se você está afastado, não é porque ninguém pisou em você, não. É porque você não ouviu e nem entendeu o plano de Deus para a sua vida. Muita gente vai embora, culpando os outros, mas no dia do Senhor, existem os livros dele lá e vai abrir. E aí a gente vai ver se foi a culpa do pastor. Se foi a culpa realmente da liderança, que você não está mais aqui. Aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Louvado seja o nome de Jesus. Uma luz no fim do túnel. É interessante a gente observar aqui, essa luz no fim do túnel. Cadê o irmão Ápice para ler essa parte para mim? Aí, irmão Ápice, por favor. Esse varão, ele é abençoado. Sempre nos ajudando. As pessoas que são resilientes como Mardoqueu adquirem o domínio de sua vida. Quando uma tragédia advém, elas são capazes de manter o equilíbrio e de trabalhar seu caminho através dos contratempos. Suas atitudes podem ajudar a protegê-las da desesperança e de outros problemas. Mardoqueu se encontrava num momento em que parecia que tudo estava perdido diante de Amã. Não havia luz no fim do túnel. Entretanto, ele demonstrou ser resiliente diante dessa situação. Mardoqueu viu no clamor a oportunidade da resposta de Deus. Salmo 91, 15. Muito obrigado. Vocês estão vendo aí? Mardoqueu, ele foi o quê? Resiliente. Para muitos, a luz está apagando. Para nós é início de grandes vitórias. É hora de erguer a cabeça, pisar firme no chão e seguir em frente à carreira que a nós foi proposto. Para isso, Mardoqueu usa a palavra resiliência. E o que é resiliência? A lição está dizendo que é resiliência. Isso representa nas pessoas a capacidade de adaptar ou até mesmo evoluir após momentos de adversidade. Para a psicologia, ser resiliente é dar a volta por cima, lidando e superando a adversidade, transformando experiências negativas em oportunidades. Está vendo? E a gente vai entender mais um pouquinho sobre resiliência. A situação está muito difícil, é hora de aprender alguma coisa. Você escuta alguma coisa que não queria, mas você não vai escutar se Deus não permitir. E às vezes Deus permite você ouvir alguma coisa porque Ele quer falar com você. Qual que é o aprendizado que você vai fazer? Talvez Deus permite alguém pisar em você para você enxergar outra coisa. E a gente não entende. Não entendemos a maneira que Deus fala com a gente. Talvez alguém estranhe alguém ser grosseiro com você, enquanto alguém está sendo grosseiro, você está dando glória a Deus.
Não está entendendo, mas você está. Você estava esperando uma resposta e a resposta de Deus veio através de alguém de uma forma até brusca. Mas você entende. Você é resiliente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir aqui então. Ser resiliente é o quê? É uma virtude? É algo genérico? É um dom ou é algo adquirido? Ou seja, algo que nós aprendemos. Pessoas resilientes, elas são flexíveis, tanto mental quanto emocionalmente. São capazes de lidar com as mais variadas situações. Têm facilidade de sorrir e chorar e se emocionar. Não têm dificuldades. Elas são lógicas, indutivas, sérias, brincalhonas, entusiasmadas, fortes e gentis. Elas são capazes de adaptar a sistemas diferentes. E eu acho interessante porque aqui na casa de Deus é lugar da gente aprender isso. Mas a gente vai mais adiante. Por que Mardoqueu foi resiliente? Por que Esther teve a capacidade que teve no reino de Assuero? Por que Daniel conseguiu sobressair na Babilônia? Por que José foi governador do Egito? O que é, afinal, que essas pessoas tinham em comum? O que é que elas tinham em comum? Elas tinham professores em casa. Ensina o menino no caminho que deve andar, para quando ele crescer, não desviar dele. Vamos ver o que diz no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo de 5 a 8. Resiliência é aprendida. E aí, capítulo Deuteronômio, capítulo 5, capítulo 6, versículo 5 a 9. Esses, pois, são os mandamentos e estatutos. É isso. Versículo 5. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o teu poder. Vamos em frente? Essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. E tu ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentados em casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Também o estará por sinal na mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. Escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Estão vendo aí? Os nossos filhos é responsabilidade nossa, de ensinar eles. É nós que perdemos os nossos filhos, irmãos, não é eles que vão embora, não. Esses nomes, essas personagens que eu falei aqui, eles sobressaem em qualquer lugar. Que dia foi que a gente falou da Luciosa? Sabe quem que é a Luciosa, pastor Albeci? É aquela moça que estava lá na Síria, na casa de Naamã. Ela sabia que lá em Samaria tinha um profeta de Deus. E não é porque ela estava em terra distante que ela ia negar sua raça, que ia negar sua cultura. Ela havia aprendido. É responsabilidade nossa ensinar. E aí eu pergunto, ensinar o caminho ou no caminho? Quem estava aqui domingo, teve alguém aqui que falou que a gente não ensina o caminho, a gente ensina no caminho. Né, pastor Albeci? Pega pela mão aqui, ó, o caminho é aqui, meu filho. Aqui você vai chegar e você não vai por aqui, você vai entrar por aqui, porque esse é o caminho. A gente anda junto. Não é faz o que eu falo, mas faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. A melhor forma de ensinar é fazer juntos. É a prática. Assim, meus irmãos, nossos filhos vão conseguir andar mais longe. Eles vão conseguir chegar aonde a gente quer chegar. Pastor Wagner. Ensina com autoridade. E para haver autoridade, a palavra de Deus deve estar em nós. Se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vocês, algo irá acontecer quando vocês abrirem a boca de vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Por que nós precisamos aprender a ser resilientes?
Vamos de 2.1. Porque nós somos afrontados todos os dias. E se você não tiver controle, domínio próprio, você vai se perder todos os dias. Você não vai parar em lugar nenhum, não vai parar em emprego, porque você é afrontado. É hora de você ficar quietinho, ser humilhado e dar a volta por cima, enxergar pela fé aonde você vai chegar. De escravo, você passa a ser governador. Agora, uma coisa que a gente precisa aprender é pedir favor de Deus. Favor de Deus é uma vestimenta. Favor é a graça, é algo imerecido. É o favor de Deus que faz com que a gente ache graça diante de alguém. Quando Esther foi para revogar o pedido de Amã em destruir os judeus, ela achou graça diante do rei. Havia 30 dias que ela não entrava diante do rei. Mas quando ela chegou, ela já havia achado graça diante do rei. E isso é tão interessante que lá na casa das mulheres, ela também achou graça diante do eunuco. E quando ela chega para ficar com o rei Assuero, já tinha passado por ali várias moças. Mas Deus deu graça a ela. O perfume, pastor Carlos, que o rei Assuero procurava numa mulher, estava na Esther. A doçura da voz de uma mulher que ele procurava, quando Esther abre a boca, lá estava. Tudo o que ele precisava, Deus tinha colocado naquela moça. Por que é que nós alcançamos posições? Porque o Senhor nos dá graça e a gente avança ainda mais, de fé em fé. A Bíblia diz que a nossa vereda é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja, meus queridos irmãos, ela precisa florescer também. Ela não pode retroceder, ela precisa avançar. Para que ela avance, nós precisamos investir nas nossas crianças. As nossas crianças, elas precisam ser melhor do que nós. Não canse de falar. Às vezes você é enjoado. Às vezes os seus filhos acham que você é chato. Não tem problema, pai tem que ser chato mesmo. Pai tem que ser enjoado. Não existe isso não. Deus corrige quem Ele ama. Deus nunca alisou ninguém. Pai também não alisa. Mas não é com vara, não. É com a conversa no pé do ouvido. Se tiver pequenininho, se pode só torce quando é pequeno, quando é novo. Né? Como que é? Vai ficar velho. Aleluias. Estava todo mundo quietinho, agora ficou bom. Fala, pastor Wagner. Livra do inferno. É. Na verdade, é papel dos pais. Não é a escola que tem que bater dos filhos, a escola tem que ensinar. Agora os pais têm que... A psicologia ensina que a criança, antes de nascer, ela já entende tudo o que a gente fala. Ela não é capaz de comunicar, mas ela consegue entender. E a criança, a gente brinca demais com ela, tudo que ela fala é engraçado. Ela está xingando, é engraçado. Mas se o pai falar que não deve corrigir, reter alguma coisa, até a vara ele usa pouco. Ele não precisa usar muita vara. Se ele conseguir dialogar com o filho, porque nós temos a arte da comunicação. Isso é no serviço, é na política, em qualquer lugar. Sabe que o governo tem aquele articulador lá dentro do Congresso, aquele líder no Senado e na Câmara? Aquele homem tem que ter o jogo da conversa, para poder conseguir convencer a oposição e assim aprovar os projetos que precisa. É através da conversa. Fala, pastor. E a vara é para quem? Para as costas dos tolos. Se você conversou com a sua criança, ela não entendeu, 2 vezes ela não entendeu, agora é hora de pegar a vara.
É hora de pegar a vara, porque ela não está conseguindo entender. Se ela entender sem apanhar, é muito melhor. Mas se ela não entender, ó, Anderson, daqui uns dias chega lá. Tem coragem de denunciar. Algumas coisas eu acho que foi interessante, pastora, porque os nossos pais, não foi o caso do meu, eles não batiam com vara, batiam com cabo de enxada. Alguns quebravam osso. Professor bater em aluno, irmão. Né? Se a lei não intervesse, que situação que era? O nosso mundo melhorou. Eu acho que hoje tem jovens melhor, porque os filhos que mais apanhavam eram os mais difíceis. O goiano diz que é custoso, né? Eram os mais difíceis, eram os que mais apanhavam. E muitas das vezes apanhavam até sem necessidade. Tem irmãos já de idade que lembra que apanhavam e lembra da surra. Quando a gente vai conversar lá em casa, aí a gente fala, você lembra daquela coça que eu tomei? Lá em Minas fala, é coça, né? Aquilo não precisava, eu não fiz aquilo que meu pai falava. Mas o pai estava nervoso, porque era muito menino, senhor. Era muito menino. Todo pai tinha 2, 3, 5. Lá no Maranhão era 18. O pessoal que trabalhava comigo, quase tudo tinha 18 irmãos. Falei, mas que negócio é esse? Aí não tem paciência, né? De cuidar. Louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho poucos minutos, viu, meus irmãos? Agora, voltando aí um pouquinho, como se vê uma luz no fim do túnel, o ponto de partida da conclusão, clamor, clamar, com convicção, é isso. Aí você vai ver, a luz é uma figura, mas você vai ver uma pequena luz da mão de um homem, aí você vai ficar vendo. Mardoqueu viu essa luz e ele encontrou resposta no clamor. Ele clama, e o costume, a cultura dos judeus era fazer o quê? Colocar pano de saco e cinza. Quando um judeu fazia isso, ele estava demonstrando que ele estava de luto, que ele estava passando aperto, que ele estava passando dificuldade, e isso comovia o coração dos demais que entravam no clamor junto com ele. Quando Esté falou para Mardoqueu, para jejuar, o decreto saiu para todos fazerem a mesma coisa. Mardoqueu já não estava clamando sozinho. Tinha uma nação inteira clamando. E agora a resposta do Senhor chega de forma tranquila. O que acontece? Um homem pensa em destruir o servo de Deus, faz uma forca para matá-lo. Enquanto isso o Senhor está trabalhando. O rei não consegue dormir. Tudo é escrito, tudo tem o registro. Mardoqueu consegue visualizar alguém tentando tirar a vida do rei. Na noite que antecedia o dia da morte de Mardoqueu, Deus mexe com o rei de tudo enquanto é jeito, e ele não consegue dormir. Ele busca, sem saber o que está fazendo, o livro das crônicas do rei. E o escriba começa a ler, e encontra então a coisa mais interessante. Quem tinha feito? O servo de Deus. Era Deus trabalhando. Então agora, servo, você vai para o lugar deste homem, porque ele não pode estar aí. E ele vai para a forca que fez para você. Então, aqueles que não têm juízo são capazes de mexer com o servo de Deus, né? Mas quem tem juízo jamais vai fazer isso. Momentos de perseguição. 2.2, irmão Ápice. Pode ler. Eu estava lembrando do nome do irmão Asno, Weisner. Weiner. Eu vou te pedir mais um pouquinho de água, irmão Weisner. Esse obreiro do Senhor Jesus. 2.2, né? 2.2. Momento de perseguição. A perseguição é uma das tribulações que pode sobrevir durante nossa caminhada cristã. Era assim que Mardoqueu e os judeus da Pérsia estavam vivendo. Essa perseguição se deu em virtude de Mardoqueu ter a sua fé estabelecida em Deus. O cristão se alegra na perseguição, porque sabe que isso é uma bem-aventurança da vida dele. Ele confia nas palavras de Cristo. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10.
Vocês estão vendo aí que a perseguição, ela vai acontecer. Nada, meu irmão, vai estar mil maravilhas na vida do cristão. A gente conta algumas histórias bonitas, por exemplo, o Cântico de Ana, muito bonito. Mas o que foi que Ana passou? A gente exalta esses 3 homens que foram levados para a Babilônia. Mas imagina ficar dentro de uma prisão, comendo verdura. Imagina um homem que vai para o Egito, vai ser escravo, vai para a prisão. José era um governador, e eu também você. Mas quer passar por onde ele passou? Alguém queria sentar uma à direita e outra à esquerda de Jesus. Jesus falou, e o cálice que eu bebo, vocês podem beber? A gente quer estar no lugar de alguém, mas não quer passar o que ele passou. Na hora das dificuldades, meus irmãos, a gente quebra fora. O que é que o pastor Walter fala? O pastor Walter fala que tem gente que gosta de aparecer quando o cenário está todo pronto. Mas na hora de construir o cenário, ele não quer aparecer. Para um movimento sair muito bem feito, alguém que não é visto está trabalhando 24 horas por dia. O rei Dário, o Sírio e os outros demais imperadores não seriam o que eles foram se eles não tivessem uma equipe treinada para que a coisa funcionasse. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Agora, pastor José Machado, em 2.3, vai falar do clamor. Vai falar das atitudes. Tem situações na sua vida que você tem que ficar calado. Aonde está escrito que é tempo de falar e o tempo de ficar calado? Isso, por isso que eu gosto de cristão. Eles são afiados, sabem onde está tudo. Né? Há tempo de falar e tempo de ficar calado. Se a sua atitude for ficar quieto e deixar Deus agir, você vai ficar quieto. Por que que o rei Herodes, Pilatos, fazia pergunta para Jesus e ele permanecia calado? Não vai adiantar nada eu falar para você. Irmão pastor Toninho, crente não joga a conversa fora. Falar o que, para quem não deve ouvir, é dar as joias de ouro para os porcos. A resposta certa. Se não tem resposta, fica calado. É hora de falar, é hora de ficar calado. Mas é hora de entrar para o quarto, fechar a porta e falar com quem tem a nossa resposta. Da onde a vitória vem? Deus das causas impossíveis. Aleluias. Ele vai estar respondendo na hora certa. Ninguém sabia do seu problema, porque você não falou. Você passou. Deus te deu vitória e alguém está vendo você sorrindo, mas não sabe o que você passou. Porque você teve atitude e a sua atitude foi de clamar. Clamar a quem? A quem que Esther clamou? Ele não foi clamar para o governo. Ele não foi para a Câmara de Vereadores pedir para mudar as leis. Não. O Deus das causas impossíveis, ele não importa o que está acontecendo. Ele chega na hora certa e resolve o problema. Nós vivemos assim. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o terceiro tópico, para a gente ver se consegue fechar. A luta diária contra os nossos inimigos. As batalhas constantes. Os nossos inimigos, eles não são invisíveis. Eles são reais, segundo a lição. Não é isso, pastor Machado? Pastor Machado já leu essa lição todinha. Os nossos inimigos, eles não são imaginários. Eles também não são fantasma. Eles são reais. O Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 44, que existe corpos, coloca para nós na tela aí, 15, 44, semeia-se o corpo animal e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Ele está falando de corpo espiritual. Se tem corpo material, também tem corpo espiritual. Esses corpos, esses seres, eles estão por aí.
Acontece que os olhos materiais não estão vendo, mas os olhos espirituais conseguem ver. Vocês lembram de um moço que servia um profeta e um dia uma tropa de inimigos cercou a casa deles e ele ficou em grande pavor e foi clamar, e esse profeta disse para o Senhor: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Lembra dessa passagem? Quando o Senhor abriu os olhos daquele moço, ele conseguiu ver. E estava um exército de cavalos e de cavaleiros para dar vitória. Os nossos inimigos também, eles são reais. Lá em Efésios fala que são forças espirituais da maldade. E eu tô aqui diante de pessoas inteligentes, intelectuais, muito mais preparados do que eu, mas eu vejo que a força ela é produzida a partir de um corpo. É ou não é verdade? Esse corpo ele produz força, mas ele não só produz força, ele também consome. Esse corpo, para produzir, ele tem consumo. Por exemplo, você pega um motor estacionário que produz energia. Se você não colocar combustível nele, a alimentação dele, ele não vai funcionar para ter produção de energia. Eu estou falando que o nosso inimigo, muitas das vezes, eles são alimentados. E alimentado de quê? Dos nossos pecados, das nossas atitudes, do nosso mau caráter, vai alimentando os nossos inimigos. E uma vez ele tendo força, ele começa a produzir coisas negativas na nossa vida. Ele é legalista, ele trabalha em cima daquilo que você dá legalidade para ele, através das brechas que você faz. Mas também no livro de Coríntios fala que nós entendemos. O homem espiritual entende, mas o homem material não consegue entender nada. Nós não somos entendidos de ninguém, mas nós entendemos de tudo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 2 e versículo 15. Coloca aí para nós, para a gente entender isso aí. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ele de ninguém é discernido. O homem espiritual consegue visualizar. O que é que Mardoqueu estava visualizando? Ele estava visualizando que aquele demônio que atuou lá atrás estava querendo destruí-lo através da pessoa de Amã. Às vezes, meus queridos irmãos, nós precisamos ter essa visão. Muitas pessoas chegam incorporados, endemoniados, mas o demônio hoje, as ações dele é diferente. Ele não vem com aquele jeito aterrorizante como ele vinha antes, fazendo o maior piseiro. Hoje ele está se apresentando nas igrejas que estão na televisão, para fazer graça, para fazer média, e ter mídia, né, diante da sociedade, mas do contrário não. Por exemplo, você vê pessoas endemoniadas dentro da Igreja Assembleia de Deus? A gente não vê mais, mas isso significa que não tem, que não vem? Claro que vem, ele vem disfarçado de alguma coisa, ele trabalha de acordo com a evolução das pessoas. Tem muita pessoa que parece que está vivendo bem aí, mas ele está endemoniado. Isso é, um ser espiritual interferindo na vida de alguém. Eles têm poderes. Então, meus queridos irmãos, aqui a nossa luta diária, e o inimigo nunca brincou de ser inimigo. Ele é adversário, ele é inimigo real. Vamos no livro de Efésios capítulo 6, e versículo 10 a seguir. Se nós temos inimigos reais, espirituais, nós precisamos de armamentos também. Armamentos reais, mas armamentos espirituais. O Paulo começa dizendo assim no versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Vamos em frente? Nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes espirituais desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos celestiais. Mais um versículo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficai firme. Meus queridos, amados irmãos, nós precisamos entender que nós temos armamentos espirituais. E esses armamentos espirituais,
eles são usados através da obediência. Nós estamos fechando a nossa participação agora, mas há um segredo aqui para ser revelado. Eu volto lá na família. Quando Paulo começa a ensinar esse texto, ele começa a ensinar as mulheres a serem obedientes aos seus maridos no Senhor. Deixa claro aqui, pastora Jessi, que é no Senhor, não é fora dele, não. E está ensinando os maridos a amar as mulheres, suas esposas, também no Senhor. E os filhos serem obedientes aos pais para ter vida longa. Depois que ele ensina todos os padrões de uma família, que é a célula máter da sociedade, que vai fazer a diferença na sociedade. Aí ele fala, no demais, irmão meus, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Nós só podemos ser fortalecidos começando lá de dentro da nossa casa. Se você não começar esse fortalecimento dentro da sua casa, você não será forte em lugar nenhum. Respeite o seu pai, respeite sua mãe, respeite o seu filho, respeite o esposo, respeite seu cônjuge. E você vai ver que nada vai parar diante de você. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, irmão Ápice. Deus abençoe, pastor Walter, pastor Juvenil. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, pastor Joel. Glória a Deus. Obrigado, pastor Joel. Eu agradeço muito pela ministração e que o Senhor Deus fala, o Espírito Santo fala aos nossos corações. Eu quero, assim, louvar a Deus também porque nós temos aqui a irmã Vera, que está melhorando, graças a Deus. O irmão que está nos visitando ali, seja bem-vindo, tá? Faça sempre assim, as portas estão abertas. Obrigado aí pela presença. A missionária Celestina, que está com a gente aí, Deus abençoe. E o pastor Wagner, que está aí também já 100%, graças a Deus. Obrigado também pela presença. Vamos manter as nossas orações em favor da irmã, do nosso irmão Antonino e dos nossos irmãos que estão aí também passando por enfermidades e precisando das nossas orações. Porque eu não canso de dizer que o dia que eu estava no hospital lá, os dias que eu estava no hospital lá internado, eu sentia a cobertura da igreja em oração. Cobertura, cara, mas, pastor Machado, a cobertura das orações da igreja foram fundamentais. Então, se a gente não esquecer de orar pelos irmãos, se não der para ajoelhar e orar meia hora, 10 minutos, fala com Deus a todo momento. Toda vez que a gente lembrar, falar do irmão, pedir em favor do irmão, porque Deus está atento para as nossas orações. E as mãos dele também não estão encolhidas para nos abençoar. Não estão encolhidas, estão estendidas em nosso favor. Obrigado, a presença de todos. Devolvo para o pastor Juvenil fazer a finalização e deixar dar as bênçãos. O pastor Juvenil passou para o pastor Walter, então, fazer a finalização e nos dar as bênçãos. Obrigado, igreja. Deus abençoe cada um dos irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus, Deus abençoe o pastor Joel pelo empenho, o compromisso com a obra de Deus. Transmitiu aqui um ensino maravilhoso. Esse trimestre, todas as lições, todas que já passaram, longo, que nós já temos tido a oportunidade de estar aqui, todas são maravilhosas. Cada uma vai edificar, porque a palavra de Deus, toda manhã, ela renova. E Deus abençoe você, pastor Joel, sua família, continue assim. Sobre esse último título, esse último tópico aí, o 3, a luta diária contra os nossos inimigos. Tenhamos certeza de que as dificuldades vão tentar nos induzir a nos ajoelharmos diante delas. Não desista daquilo que Deus tem para você. Seja fiel a Deus, e a resposta ela vem como recompensa de vitória em cima de lutas, Verdadeiros adoradores necessitam ter mais coragem nesta vida do que qualquer outra pessoa, porque reconhecemos que o Filho de Deus está acima de todo domínio e poder. Efésios, se você for ler a carta de Efésios, principalmente o capítulo 6, revestir da armadura de Deus. Revestir da armadura de Deus é despir do velho homem, a natureza. E a natureza, para nós dar conta de ter domínio lá de Gálatas 5, 22, todo mundo aqui sabe, Não é fácil, mas tem que fazer o exercício dela. Eu quero fazer uma síntese bem rápida aqui, nós temos alguns minutinhos, bem rápido,
pastor Joel transcorreu tudo aqui, né? Mas só a questão do código, né, moral para o cristão que nós vemos falando aqui. Eu aprendi sobre sobre Esther, ali a conduta, né, do cristão na maratona. Nós estamos na maratona, nós estamos na corrida, todo mundo está correndo, né, atravessar essa ponte. Qual ponte? A ponte da vida que nós estamos aqui nesse planeta. Ponte para onde, pastor? Para a eternidade. Nós falamos aqui numa reunião do Evangelho, quarta-feira, sobre a lei da oportunidade. Não perca a oportunidade que Deus está dando para você dentro da casa de Deus. Nós temos fraquezas, temos as dificuldades, não somos perfeitos, porque cada vez nós estamos caminhando para um aperfeiçoamento cristão. Há 2 anos atrás, nós trouxemos uma série aqui, disso aqui para os irmãos. Então, nós temos sinalização, nós temos dicas, nós temos alertas dentro da palavra de Deus, para nos o quê? Direcionar, posicionar, rota para o céu. Põe isso na mente, rota para o céu. Então, a gente tem uma síntese aqui, e eu lendo e vendo, ela é muito importante sobre a conduta, o código moral da família cristã, é a palavra de Deus. Mardoqueu e Esther foi criado nesse berço. O resumo de Esther aí, nós sabemos aí que foi o primeiro ensaio para o holocausto, né? Quando os judeus iam morrer ali, e Deus usou 2 pessoas, Mardoqueu e Esther. Mardoqueu não desperdiçou a oportunidade de estar aonde? À porta do palácio. De que forma? Sapientemente ouvindo aquilo ali, né, o que estava transcorrendo ali. E Deus usou Esther depois, né? E olha só, devido à sua repentina ascensão social, Amã foi acometido de um impertinente surto de grandeza. Olha só, mostrou enorme satisfação em degustar um prato composto de inúmeras liturgias de reverência, títulos pomposos, chiliques e uma generosa pitada de soberba. Isso tudo é ingrediente que estava na vida de Amã. E aí despertou em Assuero, o rei Assuero, né? Essas iguarias se tornam ainda mais atraentes quando feitas no azeite de uma sociedade que se impressionava com títulos e distinções hierárquicas. Amã, incitado por um centurião de aduladores ao seu redor, aqueceu sua fúria ao ser informado que Mardoqueu não ia o reverenciar. Diga-se de passagem, uma atitude perfeitamente previsível se vinda de um judeu ortodoxo, quer dizer, a posição de Mardoqueu. O que Mardoqueu tinha um ingrediente? 3 ingredientes importantes, nós já falamos aqui. Ele tinha ortodoxia, a palavra, ele tinha ortopraxia, ele praticava a palavra, e ele tinha ortopatia, amor pela palavra. Entendeu? Ele tinha o que? Ortodoxia, entendimento da palavra. Ele tinha ortopraxia, ele praticava a palavra. Ele tinha ortopatia, amava a palavra de Deus. Então, a mãe, incitado por um centurião de aduladores, né, tal, diga-se de passagem, uma atitude perfeitamente previsível, né, da parte de Mardoqueu, a defesa, porque ele tinha ortopraxia, ortopatia e ortodoxia. Da parte de Mardoqueu, sua atitude não provinha de problemas pessoais, mas de obediência a preceitos religiosos. Só a Deus nós devemos dar glória. É ou não é? Dá um glória a Deus aí, então, irmãos. Só a Deus nós devemos dar glória. Curvar diante de ninguém, diante de problemas, seja o que for. A partir dali, Mardoqueu e todos os seus compatriotas passaram a figurar no topo da lista de desafetos de Amã. Existe isso? Quando você tem a bandeira do Evangelho, quando você pratica o Evangelho, vai ter o quê? Perseguição. Ferrenha. Tem ou não tem? Pode dizer, irmãos. Ferrenha. Então, Mardoqueu teve essa situação. E olha só, estruturas administrativas piramidais, constrói em seu topo assentos na medida certa para o tipo centralizador, messiânico e caudilhesco. O que é caudilhesco? Caudilho, uma pessoa caudilhesca. Perseguidora, chefe militar. Tudo tem que ser do jeito, da forma da pessoa. E Amã foi, né,
foi acometido por isso aqui. O tipo de coisa que prolifera em um mundo que jaz no maligno. Rituais de culto à personalidade proliferam, assim como os gritos de exaltação, honrarias, tietagem, mistificação e tatuagens em sua homenagem. Pessoas que querem o eu, né? Tudo para mim. Amã foi esse tipo de pessoa. E Amã conhecia a soberba de Xerxes e soube, né, o rei Assuero, e soube manipulá-la, visando incendiar a sua ira contra uma raça que não o reverenciaria, os judeus. Não dobrou diante ali de Amã, né, do decreto do rei. O rei foi induzido. Muitas pessoas são induzidas, sabia, irmãos? Induzidas ao erro. Por isso que a palavra é o código moral para nós. Muitas pessoas são induzidas a erro através de quê? Bajulações, querem ter uma tietagem, querem ter título, e as pessoas é envolvida. Quando vê, já está dentro do liquidificador, já está batendo, já faz parte do conteúdo. E isso, por isso nós precisamos entender que o código moral para a sua vida, para a família cristã, é a palavra de Deus. Pode falar, irmão Wagner? Isso, produto do meio. Então, é coisa muito séria. Induziu o rei Assuero, Amã, a caminhar por uma linha de raciocínio construída em cima da seguinte premissa: nenhum ato de desobediência poderia ser tolerado. Amã foi o mais genérico possível e não especificou quem era o povo e quais as leis que foram estabelecidas para obedecer. O que Amã fez? Exato. Ele usou o quê? De malversacividade, de maldade. Ele induziu o rei. O rei não tinha o código moral, que é a Constituição Celestial, a palavra, o decálogo daquela época, os 10 mandamentos. E aí entrou dentro do liquidificador. Nós precisamos, cada um de nós, nossa família cristã, nós que estamos nessa maratona, dar esse valor que estamos dando aqui. Sexta-feira, uma menina do departamento, esqueço o nome dela, me lembra ele? Ela teve a palavra aqui, ela falou a questão da leitura. Lohane, ela faz parte do departamento dos jovens. Foi uma benção aqui sexta-feira, viu, irmãos? A igreja estava cheia de gente aqui, muito importante, mais ainda cheia do Espírito Santo. Deus falou aqui. Então, citou aqui a questão da leitura, o código moral. Presta atenção, esse livro de Esther, você começa a focar. O código moral para a família cristã é a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, pastor Joel. Irmão Wagner. Oração para o irmão Wagner, né? A família dele, gratidão. Pode vir aqui. Ele passou aí uns dias meio apertado, mas já está aqui. E nós, irmãos, não podemos parar de orar não, viu? Lá na sua casa, de uma forma ou de outra, continue orando. Quero dar informação aqui do pastor Antonino. Eu liguei ontem com o Juarez em contato para a gente saber a informação lá do hospital que ele foi hospitalizado, mas não conseguimos, mas agora pela manhã eu não consegui falar com a família, eu fui lá mais o Dalto, e está tudo bem, está ok, já está melhor, então resultado, né, de dar o quê? Glória a Deus por isso, amém? Irmão Wagner. Irmão Wagner quer receber a oração e peça à igreja que coloque sobre os seus pés, logo mais nós temos aqui... representando a Cristina, o irmão Wagner está aqui, a família, né? Deus o abençoe. Peço aqui, o pastor José Machado, vem ungir aqui o pastor Wagner. E logo mais, nós estaremos aqui, o culto de adoração, celebração a Deus. Pastor presidente, mas a pastor presidente não vai estar aqui, estará numa congregação. E vai ser uma bênção, a palavra de Deus aqui, que vai ser transmitida aqui à noite, tá? Venha receber maná do céu. Amém? Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por esta manhã, nos ajuda, como tem nos ajudado, a sua mão está estendida sobre nossas vidas, nós cremos nisso, sabemos que a conduta moral, o código moral para a nossa vida, Deus amado, para a família cristã, está inserida, preceituada, conceituada dentro da Tua palavra. Ajuda-nos em humildade, ter observância, ter prática,
Deus amado, ter amor, ó Deus amado, dessa palavra não ser só ouvinte, mas ser praticante, ter esses dois fundamentos para nossas vidas e anunciar o evangelho a muitos que têm necessidade, ó Deus amado, têm sede de Ti, porque o mundo jaz no maligno. Agradecemos pela vida do irmão Wagner, juntamente com a sua esposa, pastor Antonino, ó Deus amado, outros irmãos que nós estamos orando, aqueles que estão com necessidade, Senhor, leva ali, ó Deus amado, a restauração. Oramos assim, Pai, com muita humildade, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Quantos estão felizes aqui pelo irmão Wagner ter retornado aí? Amém? Glória a Deus, né? O Absen passou por essa situação, pastora Gessi, pastor Venil, Marinéio, tantos outros, e pastor Machado também. E esses dias atrás nós estávamos falando, daqui um pouquinho nós estamos com os pés lá em 2021, nós já está indo embora o janeiro, presta atenção. E eu quis, bem lembrado, o pastor Voltei já tinha falado com nós essa semana, na terça-feira, e ele vai estar mais a pastora Amanda lá em Bela Vista. Ele estará lá, é motivo de não estar aqui esta noite, amém? Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação e o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre, e todos digam amém. Deus abençoe o seu almoço lá, tá? Abençoado até o tutano.